Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aí mais um pouco desse confronto de ontem aí, né, nosso primeiro amistoso contra o River Plate, onde a gente viu aí os reforços em campo. E quero trazer aqui algumas opiniões sobre esse confronto aí. Carlos Alberto, que na minha opinião foi bem polêmico, vou passar aqui pra gente trocar uma ideia, e também lá no Seleção Sport TV, o Júnior e o Paulo Nunes também falaram um pouco desse jogo de ontem e o que eles esperam do Vasco para a sequência do ano. E aí a gente vai trocar aqui uma ideia de vascaíno para vascaíno. Antes eu quero trazer aqui o Carlos Alberto para falar do Figueiredo, né, que foi testado ontem como volante, né, Figueiredo que já passou aí na base como centroavante, no profissional como ponta, e agora com Maurício Barbieri está sendo testado de segundo volante. Eu quero passar aqui a opinião do Carlos Alberto para ver se você concorda. Se liga só. Aí volta aquela história do Paulo Souza, sabe? Bota cueca na gaveta de cueca, calcinha na gaveta de calcinha. Começou a inventar, vai dar ruim, irmão. O cara quer inventar, bota o cara na posição dele. O Figueiredo rende melhor onde? Da esquerda pra direita, que ele tem um chute violento. Que você estava chamando ele de dinamitinha, pera. Ainda é... Como é que bombinha, fala? bombinha de festa junina. Bombinha ainda. Tomara que ele chegue... Que não vai chegar no nível do dinamite. Se virar um cabeção de nego, pá! Já tá bom. Se virar Malvina, já tá bom. Já faz o estouro danado. Mas ele é muito bom jogador agora. Botar o garoto de volante, o Barbieri tá quebrando. Antes, família, da gente comentar aí sobre a opinião do Carlos Alberto, a gente precisa entender que o Vasco tá correndo atrás aí de um parceiro pro Jair, né? A gente viu a informação de hoje cedo do Jorge Nicola, que o Vasco tentou aí a contratação de forma oficial, essa informação do Jorge Nicola. O Gabriel Menino, do Palmeiras, foi uma proposta aí de 4 milhões de dólares, mas o Palmeiras recusou. Então o Vasco tá correndo atrás também do Leonaldi, né? Um volante aí que, na minha opinião, seria a aposta. O Vasco tentou contratar o jogador por empréstimo, mas a Ponte Preta só queria vender. E agora o Vasco continuou tentando aí o negócio, mas agora quem entrou aí na disputa é o Botafogo. E se eu não me engano, eu acho que é uma informação do Lucas Pedrosa que o Botafogo estaria mais na frente, porque o Botafogo estaria disposto a comprar esse atleta. Então o Vasco está tentando aí achar também um parceiro no mercado para o Jair. Agora, a minha opinião em relação aí ao Figueiredo de volante, eu quero saber até a sua também, mas a minha, cara, eu gosto dessa ideia aí do Figueiredo de volante. Eu acho que é uma amostra pequena, ele precisa se adaptar, encarou um grande adversário ontem, que é o River Plate, que teve mais tempo de preparação, se eu não me engano, já jogou 2 jogos lá nos Estados Unidos, então tá mais pronto, um time mais encaixado, um time mais qualificado, e o Figueiredo tem uma certa dificuldade. Então, com o tempo, eu acho que ele vai se adaptar ali na posição, ele é muito físico, ele vai entender posicionamento, se aprimorar na marcação, chegando de trás ele vai ser um elemento surpresa importante para dar aquelas sapatadas deles. E aí, cara, eu vou dizer o seguinte, é uma opinião pessoal minha, você pode até discordar de mim nesse sentido, mas eu prefiro jogadores que, claro, ajudem na parte tática, nessa beirada de campo, tem que ajudar a marcar também, mas jogadores com uma certa qualidade de um drible, de um passe, de uma jogada que você possa fazer uma tabela e entrar na cara do gol. E o Figueiredo e o Peck, na minha opinião, são 2 jogadores que não têm. São jogadores físicos, forte, mais o Figueiredo. Então entendo que esses jogadores na beirada de campo, eles não são muito produtivos. Essa é uma opinião minha. E aí eu vou te dar mais um detalhe. O Figueiredo é um cara físico, um cara que tem um chute muito forte. Mas se você pegar todos os gols do Figueiredo na temporada passada, você não vai ver nenhum gol que ele encara a marcação, dribla o adversário e dá aquela porrada pro gol. Você não vai ver. Os gols dele foram de bola parada contra o Bahia, contra o Náutico. Teve um outro gol em São Januário também, que ele vem correndo com a bola, mas a defesa dá um espaço para ele, ninguém vem pegar, ele consegue acertar um chute, então dificilmente você vai ver um gol do Figueiredo driblando ali pela ponta e marretando pro gol. Então eu acho que a gente tem que testar mais essa função aí, o Figueiredo como volante. Eu vejo com bons olhos, eu discordo aí um pouco do Carlos Alberto. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Agora vamos aqui trazer o Carlos Alberto aí uma opinião mais polêmica, porque ele discorda totalmente aí dessa escolha da 777, do planejamento do Vasco, de deixar o Carioca um pouco de lado nessas rodadas iniciais e ir lá disputar esses amistosos de pré-temporada. Se liga só. Você vê, eu não sou o presidente do Vasco e nem o dono da SAF, mas eu acho que
essa gestão de ter escolhido viajar pra jogar um torneio desse pra passar vergonha é totalmente errado. Mas eu respeito a decisão deles. Sim, claro. Agora, o torcedor, eu recebi um monte de mensagem ontem. Não tá feliz com isso, não. E assim, eles estão expondo os jogadores, porque quando eles voltarem e o Vasco estiver muito atrás, não dá pra recuperar Fluminense e Flamengo. E a torcida do Vasco não vai ter paciência. O Vasco quase acabou com a minha saúde ano passado. A torcida do Vasco quer sorrir, cara. Os caras vão lá... Você é gol de rachão, pô. Pô, o Vasco foi humilhado por River Plate. A verdade é essa. O Vasco foi humilhado. Então, assim, abriu mão do Campeonato Carioca, que é um campeonato charmoso, na minha opinião, o campeonato mais competitivo de todos os tempos. E o Vasco está saindo atrás por causa de uma... cara, uma SAF como o do Vasco. Faz diferença ter 30 milhões ou ter 40? O cara que tem 30 milhões e o que tem 40 bebe a mesma Coca-Cola e a mesma cerveja. Não, e assim... Não muda nada. Só torção Januário, necessidade zero do Vasco estar passando isso, cara. Isso de verdade me entristece. Pô, me entristece ver o Vasco passar isso aí. Entendeu? Os jogadores têm que saber a história do Vasco. Perdemos o maior da história. Entendeu? Os jogadores que estão chegando tinham que estar em São Januário. Tinham que estar jogando aqui. Mas enfim, cada um é senhor do seu juízo. Eu acho o Barbieri excelente treinador. Acho não, que vai eu gosto dele. Dessa nova geração, ele é um dos melhores. Sim. Incomoda, mas não preocupa. Os nossos vascaínos aqui estão preocupados. Não, eu tô irritado. Tô irritado. Porque ele falou assim, melhorar o que não foi tão bom. Não teve nada de bom nesse jogo aí. Não teve nada de bom. Eu achei uma M esse jogo aí. Porque, assim, tá expondo a marca do Vasco, tá? Tá expondo os jogadores. E eu falei, a torcida do Vasco tem um paviozinho desse tamanho aqui, ó. E só também pudera, né? Não, e só tá diminuindo. Eles não sabem que é jogar em São Januário ali perto da Social, tá? Eu vai querer jogar só do lado de lá. Eu joguei lá. Direita. Tinha jogador quando eu joguei, não toca a bola pra mim não. Eu falei, não toca não? Vai ficar lá também, só eu que vou ficar no fogo? Então São Januário é um caldeirão, irmão. Pô, não faz isso. A marca do Vasco é muito grande pra estar passando vergonha pro River Plate, que não é esse River Plate de outra De época. 2019, que você tava... Tá aí, o que você acha da opinião do Carlos Alberto? Na minha visão, bem polêmica. No final aqui do vídeo, eu vou trazer uma resposta do Maurício Barbieri, ele dizendo como foi importante encarar o River Plate. Porque antes eu quero passar aqui a opinião do Paulo Nunes e também a opinião do Júnior, porque complementa aí essa resposta do Maurício Barbieri. Em relação a essa questão aí do Campeonato Carioca, é interessante a gente perceber o seguinte, o Vasco em 2015, né, só um exemplo, o Vasco foi campeão carioca. E o que aconteceu naquele ano? O Vasco caiu. Então não acho que o Campeonato Carioca seja parâmetro para alguma coisa. Na minha opinião, perder de 3-0 para o River Plate acrescenta muito mais no que a gente entende de correção, de posicionamento, do que o Vasco precisa, do que ganhar de 3-0 do Madureira. Às vezes a gente ganharia ali de 3-0 do Madureira, opa, o time tá encaixado, ó, o Nenê vai render, dá pro Nenê seguir esse ano. Então a gente aprende muito mais encarando um adversário como o River Plate, que é mais parecido o nível que a gente vai encarar na Série A do que num Campeonato Carioca, família. Pelo menos é a minha maneira de ver essa situação. Então eu acho muito mais produtivo o Vasco jogar esse amistoso aí contra o River Plate e entender aí as limitações que a gente tem, né, os pontos fortes que a gente tem. Então eu gostei de ver o Vasco encarar o River Plate. Quero saber a opinião de vocês, mas antes quero passar aqui o Júnior e o Paulo Nunes para fazer essa análise. Se liga só. Se o Vasco tivesse jogado contra uma equipe com menos qualidade, com menos entrosamento que o River Plate, talvez tivesse tido um resultado melhor. Aí eu acompanhei bem o jogo ontem, quer dizer, desses todos que se apresentaram ontem como reforços, a gente tem a certeza que vai ter uma modificação muito favorável a respeito. Por mim, tá um bom lateral. O Léo a gente já conhece do São Paulo. O Orediano também deixou uma boa impressão, jogou meia horinha, mas você vê que é um canhotinho que joga pela direita, que tem boa movimentação. É lógico que esse início de trabalho, todo mundo também cria uma expectativa, mas eu acho que o River Plate colocou o Vasco na expectativa que tem que ser, entendeu? Que vai precisar entrosar essa equipe, vai ter que ter conhecimento dessa equipe, e talvez não, certamente eu senti falta de algum jogador de meio campo para pensar um pouco mais o jogo. Figueiredo ontem jogou nessa posição. Em alguns momentos o Figueiredo dá uns lampejos, mas como ele é um jogador com característica muito mais de força, né, quando ele consegue assim, passar por dois jogadores, ele consegue. Fez boas viradas de jogo da esquerda para a direita, para o Punita entrando do outro lado. Eu vi que esses reforços poderão dar aquilo que o Maurício de repente vai precisar. Acho que um homem pensador no meio campo, ali, né? Logicamente, acho que esse cara, se o Vasco encontrar... O Nenê, por exemplo, ontem jogou o tempo todo, mas ele jogou muito mais com o Pedro Raul lá na frente, sem aquelas obrigações dele ter que voltar, porque não dá, pela idade dele, de fazer esse jogo. Entendeu? Pode ser útil. Se vai ser titular, é uma outra história. Acho que se o Vasco encontrar esse meio... É difícil no futebol brasileiro você encontrar o tal do camisa 10 para pôr o cara que organiza e finaliza, né? Encontrando esse cara, eu acho que todos esses reforços, de consequência, eles vão ter uma subida de produção.
que me chamou a atenção, isso que o Jader falou para mim, me remete a isso. A organização da equipe. Não tem como você, com um primeiro jogo, ter um sistema organizado. Você vê que os 3 gols que o Vasco leva, 2 são de saída de bola errada, praticamente próximo da área. Isso é organização, e a organização não se encontra de um dia para o outro. E bola aérea, né, que é posicionamento, que é onde tem que estar os jogadores. Então, assim, eu gosto muito do trabalho do Barbieri. Acho que esses jogadores do Vasco, que o Vasco foi contratando, no primeiro momento eu achei que estava sendo muito discreto. Hoje já é diferente, eu acho que o Vasco foi bem no mercado. E pelas características do Barbieri, esses jogadores podem se encaixar. O finalzinho que eu vi do jogo, eu concordo com o Maestro. O Aureliano me chamou a atenção. Pouco tempo que ele pegava na bola, ele é elétrico, ele ia pra cima, inteligente, habilidoso. O Vasco não teve esses jogadores ano passado, e ele pode ser de grande utilidade. Por exemplo, a gente não vai colocar em dúvida o Lucas Piton, o Jair e o Pedro Raul. Isso. Falo só desses 3, não vou nem falar dos outros, porque esses 3 a gente acompanhou. São jogadores de prateleira lá em cima, por onde passaram, pelo que já fizeram. Esses 3 caras, juntamente com o Léo, experiente ali atrás, ele de repente vai fazer aquela espinha dorsal que a gente... O Pumita deixou uma ótima impressão, não somente na parte defensiva, mas também quando ele se propõe a jogar ofensivamente. 2 ou 3 oportunidades ele apareceu livre, porque ele tem iniciativa, ele tem aquele time de poder, quando a bola está do lado esquerdo, ele vai se inserindo pelo lado direito sem marcação, como aconteceu 2 ou 3 vezes durante o jogo. Eu, sinceramente, acho que com esses caras, estou falando parte individual, parte coletiva, aí a gente ia com o Barbieri. O primeiro erro que teve foi exatamente uma bola parada, que teve uma marcação errada do Pedro Raul e dos zagueiros que deixaram, acho que é Maidano, que fez Mano, que fez um gol de cabeça. Manu, agora é o seguinte, o próximo adversário, certamente é um adversário que não tem Enzo Fernandes no meio campo, não tem Borja de centroavante. Vai ser um adversário mais abordável, né? Acho que de repente a gente vai poder ter, vamos dizer, uma outra visão desse Vasco para 2023, certo? E aí, família, para complementar, tanto o que o Júnior falou quanto o Paulo Nunes, a resposta do Maurício Barbieri, ele foi perguntado a importância de encarar um adversário como o River Plate. Ele disse o seguinte, peguei até essa resposta lá no Instagram do meu parceiro Marcelo na Arena Vascaína. Tá na tela para vocês, ó. Só enfrentando um adversário desse nível, desse quilate, que algumas coisas vão aparecer, vão ficar mais escancaradas. Digamos assim, algumas situações. Tá aí a resposta do Maurício Barbieri, que eu concordo plenamente. É jogando contra esses adversários, por mais que seja uma única partida, que você vai ver as limitações que o Vasco tem. Ficou escancarado aí uma situação de bola aérea, né? Uma deficiência ali pelo lado esquerdo com o Piton, que vai ter que ser melhorada na marcação. Alguns pontos fortes também. Eu acho que tecnicamente o Vasco fez um jogo interessante, principalmente nos minutos iniciais. Então eu acho que o que o Júnior falou, o que o Paulo Nunes falou, vai de encontro aqui com essa resposta do Maurício Barbieri. Foi um confronto muito interessante, encarando um time muito forte. O Vasco mostrou deficiências, sim, mas mostrou também alguns pontos interessantes aí, família vascaína. Me diz aí o que você achou que o Júnior falou, que o Carlos Alberto, que o Paulo Nunes. Se você gostou do vídeo, também senta o dedo no like. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Vamos ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.